Meu filho gritou comigo na frente de 25 pessoas durante a ceia de Natal. Mãe, se você quer continuar morando aqui, pague o aluguel como qualquer inquilina, ou vá embora. O que Mateus não sabia era que aquela cobertura de quase 180 mértios nos Jardins, em São Paulo, onde ele se gabava de morar graças à sua brilhante carreira como arquiteto, era minha. O sedã de luxo cinza chumbo que ele estacionava toda noite na garagem era meu. O cartão de crédito que a esposa dele, Adriana, usava para comprar bolsas de grife na rua Oscar Freire era meu. Tudo, absolutamente tudo, era meu. Eu sou Sônia Vieira, tenho 64 anos, e esta é a história de como o meu silêncio quase destruiu o meu único filho e como rompê-lo o salvou. Estávamos no presente. O aroma do peru de Natal enchia cada canto da cobertura. Eu estava trabalhando desde as 6 da manhã, preparando a torta de maçã, as barras de nozes caseiras e o manjar de coco caramelizado que Mateus amava desde criança. 25 pessoas se acomodavam na sala de jantar. Primos, tios, amigos de Mateus, colegas de Adriana. A mesa brilhava com louças finas e taças de cristal que refletiam as luzes da árvore de Natal. Eu me movia da cozinha para a sala de jantar, servindo, retirando pratos, reabastecendo taças com um Malbec argentino caro. Meu avental estava sujo de molho de peru, meu cabelo preso em um coque simples, minhas mãos, enrugadas pelos anos, tremiam levemente enquanto segurava a pesada travessa. Sônia, sente-se um pouco, disse minha prima Sara com aquele sorriso condescendente que eu conhecia tão bem. Você já fez o suficiente. Estou bem, respondi, forçando um sorriso. Da minha posição ao lado do balcão da cozinha aberta, eu podia ver toda a sala de jantar. Mateus estava sentado na cabeceira, com sua camisa de linho branca e aquele relógio de luxo que Adriana lhe havia dado de presente no ano passado. Ele falava com o primo Alexandre sobre seu último projeto. Um edifício corporativo na Avenida Paulista. Este mês foi uma loucura, dizia Mateus, gesticulando com a taça de vinho. O cliente está pressionando muito com os prazos. Mas bem, o salário de um arquiteto sênior em São Paulo não é nada mau. É o suficiente para manter este lugar, o carro e todo o resto. Adriana, sentada ao lado dele, sorriu com satisfação. Ela usava um vestido vermelho que provavelmente custava mais que o salário mensal de uma enfermeira. Suas unhas, perfeitamente cuidadas, brilhavam enquanto ela acariciava o braço de Mateus. E mesmo assim, acrescentou Adriana, elevando um pouco a voz para que todos ouvissem. As contas nunca param. Esta casa, a decoração, manter o estilo de vida. Nada é de graça nesta cidade. Várias pessoas concordaram. Meu tio Jorge pigarreou. Ela tem razão. Os aluguéis por aqui estão impossíveis. No mínimo R$ 800. E então aconteceu. Mateus limpou a boca com o guardanapo, deu um gole no vinho e me olhou diretamente. Em seus olhos havia algo que reconheci de imediato. A mesma determinação que seu pai, Antônio, tinha ao tomar decisões importantes. Mas desta vez aquele olhar não trazia nada de bom. Mãe, disse ele, com um tom que cortou todas as conversas. Já que estamos falando sobre o assunto da casa... A sala de jantar ficou em silêncio. 25 pares de olhos se voltaram para mim. Eu tenho pensado, continuou ele, pousando a taça na mesa com um toque suave, mas firme, que se você quer continuar morando aqui conosco, deveria contribuir com uma parte do aluguel, como qualquer adulto que compartilha um espaço. O tempo parou. É o justo, não é? Acrescentou, buscando aprovação nos olhares dos outros. Todos somos adultos. E se for difícil para você, com a sua pensão de viúva, bem, talvez fosse melhor procurar algo mais adequado às suas possibilidades. Adriana assentiu, tomando um gole do seu vinho. Hoje em dia, todos devemos ser responsáveis pelos nossos gastos, mesmo se formos família. Aliás, precisamente porque somos família, devemos ser honestos com essas coisas.
Olhei ao redor da mesa. Minha prima Sara evitou meu olhar. Meu tio Jorge tossiu novamente e se concentrou no prato. Alguns convidados assentiram levemente, como quem diz, faz sentido. Minha tia Patrícia até murmurou. Pois é, já na nossa idade precisamos ser mais independentes. Ninguém, nem uma única pessoa, levantou a voz para me defender. Ninguém disse, como você fala assim com a sua mãe? Ninguém perguntou, você vai mesmo expulsá-la no Natal? O silêncio era tão denso que pude ouvir o tic-tac do relógio de parede na cozinha. Senti como se 28 anos de sacrifícios, de noites sem dormir, de construir um patrimônio para que meu filho tivesse um futuro, evaporassem com o ar-condicionado da cobertura. Com cuidado, deixei a colher no balcão, dobrei meu guardanapo e o coloquei ao lado do meu prato intocado. Levantei-me sentindo meus joelhos estalarem. Obrigada por terem vindo, disse com uma voz tão serena que me surpreendeu. Provavelmente esta seja a última ceia de Natal que passarei nesta casa. Mateus piscou confuso. Mãe, você não precisa ser tão dramática. Estamos apenas falando de ser realistas com... Você tem razão, Mateus. O interrompi, olhando diretamente nos olhos dele. É hora de ser realista. Eu me virei e caminhei em direção ao corredor que levava ao meu quarto. Atrás de mim, ouvi murmúrios desconfortáveis, cadeiras sendo arrastadas, alguém tentando retomar a conversa com um bom, quem quer sobremesa? Fechei a porta do meu quarto. O som da tranca foi suave, mas na minha mente retumbou como o fechamento definitivo de um capítulo inteiro da minha vida. Flashback, 30 anos atrás. Sentei-me na beira da cama e olhei para o pequeno quarto que tinha sido meu refúgio durante os últimos 3 anos. Uma cama de solteiro, um armário antigo, 2 porta-retratos no criado mudo. Peguei um deles, Antônio e eu. O dia em que inauguramos nosso primeiro prédio no bairro da Vila Madalena. Eu tinha 34 anos. Usava um vestido floral simples e o cabelo preso. Antônio segurava a tesoura cerimonial, pronto para cortar a fita. Atrás de nós, um prédio modesto de 4 andares. Nosso primeiro sonho realizado. Narração reflexiva. Como cheguei até aqui? Como passei de ser uma jovem mãe com um sonho a uma viúva sustentada pelo próprio filho? Deixe-me contar a verdade. A verdade que ninguém naquela mesa conhecia. Flashback continua. 1989. Antônio e eu nos conhecemos em um povoado no interior de Minas Gerais. Eu tinha 19 anos, trabalhava limpando casas. Ele era pedreiro, ele tinha 22 anos, e as mãos mais trabalhadoras que eu já havia visto na vida. Nos casamos 6 meses depois em uma cerimônia simples na igreja do povoado. A lua de mel foi um fim de semana nas praias do Espírito Santo. Quando Mateus nasceu, morávamos em uma kitnet de uns 30 mitrésimos em um bairro operário em São Paulo. Antônio trabalhava em construção 12 horas por dia. Eu fazia a contabilidade de pequenos negócios em casa, com Mateus dormindo em um berço ao meu lado. Cada centavo que ganhávamos ia para uma caixa metálica escondida debaixo da cama. Sem luxos, sem férias, só trabalho, poupança e um sonho. Comprar nossa própria propriedade nos levou 12 anos. 12 anos contando moedas. 12 anos recusando jantares com amigos porque nós já tínhamos comido. 12 anos de roupas de brechó e feiras populares. 12 anos vendo Mateus crescer naquela kitnet minúscula, dormindo conosco até os 7 anos, porque não havia espaço para outra cama. Em 1995, finalmente compramos nosso primeiro apartamento, uns 40 mitrais no bairro da Vila Prudente, por R$ 4.000 por mês. Esse dinheiro foi para outra caixa metálica, e depois para outro apartamento. E outro. Antônio tinha um dom. Podia ver um prédio abandonado e visualizar exatamente como transformá-lo em algo bonito. Eu tinha outro dom. Podia fazer cada centavo se multiplicar nos livros contábeis. Em 2003, compramos nosso 5º edifício. O advogado sugeriu criar uma empresa para gerenciar tudo legalmente.
Antônio pensou nos pardais que sempre via sobre os fios elétricos no bairro da Muca. Pequenos, mas incansáveis. Vieira Imóveis, ele disse. Como nosso sobrenome, mas com asas. Juntos, superamos a crise financeira de 2008. Enquanto outros vendiam por pânico, nós comprávamos com estratégia. Edifícios na Muca, apartamentos em Pinheiros, espaços comerciais nos Jardins. Em 2015, a Vieira Imóveis tinha 47 imóveis em seu portfólio. E então, em uma terça-feira chuvosa de novembro de 2017, Antônio levou a mão ao peito enquanto revisava algumas plantas em nosso escritório. Mar! Foi a última coisa que disse antes de cair. O hospital me informou que tinha sido um infarto fulminante. Ele não sofreu, disse o médico, como se isso me consolasse. Regresso ao presente. Abri a gaveta do criado mudo e peguei uma pasta. Dentro, havia documentos que ninguém naquela casa sabia que existiam. Contrato social da Vieira Imóveis S.A. Ações. Sônia Vieira, 85%. Diretor executivo. Jaime Torres. Contrato de propriedade. Cobertura Jardins, Rua Seridó, número 234. Dono. Vieira Imóveis S.A. Veículo. Sedã de luxo. Mercedes cinza chumbo. Placas ABC. Registrado em nome da Vieira Imóveis. Usuário autorizado temporário. Matheus Vieira. Cartão de crédito adicional. Conta primária Sônia Vieira. Fui passando as folhas lentamente. Cada documento era um lembrete do que eu havia construído e do que havia permitido que meu filho acreditasse que era dele. Flashback. 3 anos atrás, Matheus havia terminado a faculdade de arquitetura. Conseguiu um emprego em um escritório respeitável. Seu salário era de uns R$8.000 por mês. Com o meu salário dá, mas fica muito apertado. Eu o olhei. Ele havia herdado os olhos de Antônio. Aquela determinação, mas também certa ingenuidade juvenil que ainda não conhecia o verdadeiro preço das coisas. Abri o sistema interno da Vieira Imóveis no computador. Temos uma cobertura vazia na Rua Seridó, eu disse. 200 memátismos, reformada há 2 anos. Valor de mercado, 25.000 reais por mês. Os olhos de Matheus se arregalaram. Mãe, isso está longe do meu orçamento. Eu alugo por 5.000 reais, eu disse. É um desconto interno, tarifa de familiar e de funcionário. Sério? O rosto dele se iluminou. Mas você não precisa. Eu estou bem no meu apartamento da Vila Madalena. Menti. Na verdade, aquele apartamento também era meu, mas ele não sabia. Além disso, eu preferia viver com simplicidade. Ele era jovem. Ele merecia um bom lugar. Ele assinou o contrato naquela mesma semana. No papel dizia arrendatário, Matheus Vieira. Arrendador, Vieira Imóveis S.A. Ele jamais perguntou quem estava por trás da Vieira Imóveis. 2 meses depois, Adriana apareceu em sua vida, uma influencer de moda com 50.000 seguidores no Instagram. Eu a vi publicando fotos da cobertura. Meu noivo arquiteto tem um gosto impecável para espaços. Quando se casaram, eu dei algo mais. Um cartão de crédito adicional ligado à minha conta primária. Só para emergências, eu disse. Caso precise de algo importante. Algo importante se transformou em jantares em restaurantes caros. Emergências eram bolsas de R$600 aqui, R$3. 400 em uma viagem a Miami. Nunca disse nada. E quando Matheus pediu para usar um dos carros da empresa para se apresentar melhor aos clientes, Jaime assinou a autorização que eu aprovei da minha pequena sala. É temporário, eu disse a Jaime, só até ele juntar dinheiro para comprar o próprio carro. 3 anos depois, temporário, continuava sendo o sedã de luxo cinza chumbo dele. Decisão no presente. Peguei meu celular. Eram 23h47, em pleno Natal. Lá fora, os fogos de artifício de alguma festa particular iluminavam o céu de São Paulo. Disquei um número que estava na discagem rápida. Jaime, é a Sônia. Sônia, Feliz Natal. Tudo bem? A voz dele soava preocupada. Jaime Torres havia sido o braço direito de Antônio, e após a sua morte,
Se tornou meu confidente e o único que conhecia toda a verdade sobre o meu papel na Vieira Imóveis. Preciso que você prepare todos os documentos relacionados a Matheus amanhã, logo cedo. Eu disse, olhando as fotos na parede. O contrato de locação, a autorização do veículo, os extratos daquele cartão adicional. Houve um silêncio do outro lado da linha. A senhora tem certeza, Sônia? Completamente certa, respondi. É hora de o meu filho aprender o verdadeiro significado da palavra independência que ele tanto gosta de usar. Peguei uma mala no closet. Uma nuvem de poeira saiu quando a abri. Ela ainda tinha as etiquetas de uma viagem a Gramado que Antônio e eu tínhamos planejado antes de sua morte. Nunca fizemos. Comecei a dobrar minhas roupas. Eu não tinha muitas. 3 blusas, 2 calças, um suéter, roupa íntima, meus sapatos confortáveis. Tudo coube perfeitamente em meia mala. Parei na frente do espelho do closet. Uma mulher de 64 anos me olhava de volta. Cabelo grisalho preso, rugas ao redor dos olhos, mãos marcadas por décadas de trabalho. Eu havia passado quase 40 anos construindo algo importante, e nos últimos 3 anos havia permitido que meu filho pisoteasse esse legado, enquanto eu servia o jantar em silêncio. Por que eu fiz isso? Por que eu deixei acreditar naquela mentira? Porque eu queria que ele fosse feliz. Porque eu queria que ele se sentisse bem-sucedido, capaz, independente. Porque eu pensei que, se eu lhe desse tudo, ele seria naturalmente grato. Eu estava errada. O amor silencioso que não impõe limites não é amor. É cumplicidade com o egoísmo. Fechei a mala. O som do zíper foi definitivo. Peguei minha bolsa, pus minha carteira, meu telefone, as chaves do meu outro apartamento, o verdadeiro, o que Matheus jamais havia visto, e abri a porta do meu quarto. O som de risadas e música vinha da sala de jantar. Eles haviam retomado a festa. Provavelmente pensavam que eu estava chorando no meu quarto, que amanhã eu sairia arrependida, pedindo perdão por estragar o Natal. Arrastei a mala pelo corredor. As rodinhas no piso de madeira fizeram um rangido que cortou a música como uma faca. A conversa cessou. 25 cabeças se viraram. Adriana foi a primeira a falar, com aquele sorriso condescendente. Sônia, não seja dramática. Ninguém está te expulsando. Estamos apenas tendo uma conversa adulta sobre responsabilidades. Eu a interrompi. Você tem razão, Adriana. É hora de todos sermos adultos responsáveis. Matheus se levantou da mesa com as bochechas levemente vermelhas pelo vinho. Mãe, para onde você vai? Eu não quis dizer para você ir embora hoje. Eu só queria que você entendesse que... Eu entendi perfeitamente, eu disse, firme da porta. Entendi que você acredita que esta casa é sua, que o carro é seu, que tudo o que você tem é graças ao seu esforço. Por que é? Interveio Adriana, de pé. Matheus trabalha duro, se levanta cedo, trabalha até tarde. Ninguém lhe deu nada. Eu a olhei diretamente nos olhos. Havia tanto que eu poderia ter dito. Eu poderia ter revelado tudo ali mesmo. Poderia ter tirado os documentos de propriedade e atirado na cara deles. Mas eu não fiz isso. Porque a melhor lição não vem das palavras, vem das consequências. Vocês têm razão, eu disse simplesmente. Ninguém dá nada de presente. Nos vemos em breve. Abri a porta da cobertura. Matheus deu um passo em minha direção. Mãe, pelo menos me diga para onde você vai. Deixe-me pedir um táxi. Não é necessário, respondi. Eu já pedi um carro. Mas pelo menos me mande uma mensagem quando chegar, só para eu saber que você está bem. Eu o olhei nos olhos. Meu filho, o menino que eu havia carregado nos braços, o jovem que eu vi se formar, o homem que acabara de escolher o orgulho em vez do amor. Quando eu considerar necessário me comunicar, eu o farei. Eu disse suavemente. Feliz Natal, Matheus. Fechei a porta atrás de mim. O corredor do prédio estava em silêncio, iluminado por luzes LED frias. Arrastei minha mala para o elevador. Não olhei para trás, não chorei. Simplesmente respirei. Pela primeira vez em 3 anos,
Respirei sem o peso de uma mentira me esmagando o peito. O elevador desceu os 7 andares em silêncio. Quando as portas se abriram no térreo, o porteiro noturno levantou o olhar, surpreso. Vai sair, dona Sônia? Tão tarde? Roberto, eu disse, lembrando-me do nome dele, embora ele provavelmente acreditasse que eu era apenas a mãe de Mateus. Você me faria um favor? Claro. Quando vierem buscar o sedã Mercedes cinza chumbo nos próximos dias, o da vaga número 7, permita o acesso. Eles têm autorização da empresa. Roberto piscou, confuso, mas assentiu. Como a senhora quiser. Lá fora, um carro executivo preto me esperava. Não era um táxi, era um carro da Vieira Imóveis, conduzido por Miguel, um dos nossos funcionários de confiança. Boa noite, dona Sônia, ele disse pegando minha mala. Para o apartamento, por favor. A cidade de São Paulo passava pela janela. As ruas iluminadas, turistas caminhando mesmo no Natal, lojas fechadas com vitrines brilhantes. Esta cidade, minha cidade, eu a havia conquistado centavo por centavo, tijolo por tijolo, contrato por contrato, e em algum momento do caminho eu havia me tornado invisível na minha própria história. O carro virou na Avenida 9 de Julho, em um bairro residencial discreto de São Paulo, muito diferente do burburinho dos jardins. Era ali que eu realmente morava. Um apartamento de uns 80 metros, em um prédio de 4 andares sem porteiro, sem luxos. Miguel parou o carro em frente ao número 23. Precisa de ajuda com a mala? Não, obrigada. Eu consigo sozinha. Subi as escadas. Não havia elevador para chegar ao 2º andar. Abri a porta com minha chave. O apartamento cheirava a lugar pouco usado, como aqueles espaços que se abrem só de vez em quando. Era meu refúgio secreto, o lugar para onde eu vinha quando precisava pensar, trabalhar sem interrupções, ou simplesmente ser Sônia Vieira, empresária, em vez da mãe sustentada pelo filho. Deixei a mala ao lado da porta e me sentei no sofá. O silêncio era absoluto. Sem música, sem risadas, sem um filho me dizendo para pagar ou ir embora. Apenas eu, e as decisões que teria que tomar ao amanhecer. Peguei meu celular. Havia 3 chamadas perdidas de Mateus. Uma mensagem. Mãe, por favor, me diga que você está bem. Eu não queria que você fosse embora assim. Era só uma conversa. Me liga. Não respondi. Em vez disso, abri meu laptop e acessei o sistema da Vieira Imóveis. Cliquei na pasta Ativos atribuídos a Mateus Vieira. A lista apareceu. Contrato de locação, Rua Seridó, número 234. Vence em 31 de janeiro de 2024. Veículo atribuído, sedã Mercedes ABC. Autorização temporária. Cartão de crédito adicional. Limite de $100, ligado à conta primária. 3 cliques. Isso era tudo o que eu precisava para mudar a vida do meu filho. Eu estava sendo cruel, vingativa? Não. Eu estava sendo uma mãe que, finalmente, entendia que o maior ato de amor não é dar tudo, mas sim ensinar o valor de cada coisa. Fechei o laptop. Amanhã eu falaria com Jaime. Amanhã, o processo começaria. Naquela noite, dormi melhor do que em 3 anos. O escritório da Vieira Imóveis ocupava o 3º andar de um edifício modernista na Avenida Paulista, bem entre 2 lojas de luxo. Cheguei às 8h30 do dia 27 de dezembro. A recepcionista, uma jovem chamada Sofia, quase derrubou o café ao me ver. Dona Sônia, não a esperávamos. Digo, bom dia. Bom dia, Sofia. O Jaime está? Sim, ele chegou há meia hora. Está no escritório dele. Caminhei pelo corredor. Nas paredes havia fotografias dos nossos edifícios mais emblemáticos. Em uma delas, tirada 5 anos atrás durante a inauguração de um complexo habitacional no bairro da Muca, Antônio aparecia com seu capacete de construção, sorrindo para a câmera. Ao lado dele, desfocada, estava eu. Ninguém sabia quem era aquela mulher. Para todos, era apenas mais uma funcionária. Bati na porta de Jaime. Entre!
Jaime Torres, de uns 45 anos, com cabelos grisalhos nas têmporas e sempre impecável, levantou-se ao me ver. Sônia, por favor, sente-se. Não me sentei de imediato. Fui até a janela. De lá, eu via toda a avenida. O trânsito matinal, turistas com mapas, escriturários correndo para o metrô. Você trouxe os documentos? Perguntei. Jaime abriu uma pasta parda sobre a mesa. Está tudo aqui. Mas antes de continuarmos, preciso perguntar. A senhora está absolutamente certa? Jaime, eu o interrompi, virando-me para ele. Antônio e eu construímos tudo isso em silêncio, com humildade. Nunca quisemos ser a família rica que se exibe, mas em algum momento meu silêncio deixou de ser humildade e se tornou uma mentira. Uma mentira que permitiu que meu filho falasse comigo como se eu fosse um peso. Eu sei, ele disse suavemente. Eu nunca concordei em mantê-lo na ignorância, mas respeitei sua decisão. Foi meu erro, admiti, e é minha responsabilidade corrigi-lo. Finalmente me sentei. Jaime deslizou a pasta para mim. Eu a abri. O primeiro documento era o contrato da cobertura assinado há 3 anos, renovado automaticamente a cada ano. Cláusula 12. 3. O arrendador pode rescindir o contrato com 30 dias de aviso, se não desejar renová-lo. O segundo documento era a autorização do veículo. Simples, direta. Vieira Imóveis, S.A., autoriza o uso temporário do veículo sedã Mercedes, placas ABC a Matheus Vieira para fins de representação da empresa. A autorização pode ser revogada a qualquer momento. O terceiro era o extrato do cartão de crédito dos últimos 6 meses. Minhas mãos tremeram ao ver os números. Restaurante de alta gastronomia nos Jardins. R70. 00. Hotel Season Suite. Executiva. R60. 00. Móveis de grife. R1 milhão em 6 meses. Enquanto isso, eu continuava usando o mesmo casaco azul marinho de 5 anos atrás. Você também trouxe a Raquel? Perguntei, referindo-me à nossa advogada. Ela está esperando na sala de reuniões. Raquel Mendes, uma mulher de 50 anos com fama de implacável, mas justa, havia lidado com nossos assuntos legais desde a morte de Antônio. Quando entrei, ela já estava com o laptop aberto e vários códigos legais marcados com post-its. Sônia, ela disse, apertando minha mão. Jaime me atualizou. Lamento muito o que aconteceu. Não preciso de condolências, respondi, sentando-me. Preciso de soluções legais. Raquel assentiu, apreciando minha clareza. Muito bem. Temos 3 bens que seu filho desfruta atualmente: a residência, o veículo e o cartão de crédito. Vejamos as opções para cada caso, disse Raquel. Ela abriu uma apresentação no laptop e girou a tela para mim. Propriedade. Cobertura nos Jardins. O contrato está para vencer em 31 de janeiro, explicou. Legalmente, a senhora tem o direito de não renová-lo. Basta enviar um aviso formal com 30 dias de antecedência, o que seria hoje, 27 de dezembro. E se ele se recusar a sair, então iniciamos um processo de despejo. Mas, sinceramente, Sônia, não creio que seja necessário. Quando ele receber a notificação de uma administradora de imóveis, não da mãe dele, a reação será diferente. E se ele tentar descobrir quem é o dono? Raquel sorriu levemente. Vieira Imóveis S.A. é uma sociedade de responsabilidade limitada. Os sócios não são públicos. Ele teria que solicitar informações formais ao registro de sociedades, o que leva tempo, e até lá os 30 dias já terão passado. Veículo. Sedã Mercedes ABC. Isso é mais simples. Vai, continuou ela. É propriedade da empresa. Ele só tem autorização temporária de uso. Podemos revogar a autorização de imediato e solicitar a devolução. Como se faz? Enviamos uma comunicação formal solicitando o retorno do veículo em um máximo de 48 horas. Se ele não cumprir, mandamos um funcionário da empresa com um guincho e as chaves de reserva. Faça isso, eu disse sem hesitar. Cartão de crédito adicional. Este é o mais simples, disse Raquel. É um cartão adicional ligado à sua conta pessoal. A senhora pode cancelá-lo com uma ligação. Efeito imediato. Olhei para os 3 documentos à minha frente.
Meu filho receberia 3 golpes em questão de dias. Perderia sua casa, seu carro e seu acesso ilimitado ao dinheiro. Não é demasiado duro? Perguntou Jaime em voz baixa. Podemos fazer gradualmente? Primeiro o cartão, depois o carro e depois... Não, eu o interrompi. Gradual seria cruel. Seria como cortar um dedo a cada dia, em vez de arrancar a bandagem de uma só vez. Ele precisa sentir o impacto completo para entender a magnitude do erro. Raquel me olhou com algo parecido com respeito. A senhora é mais forte do que eu pensava. Não sou forte, respondi. Sou uma mãe que esteve cega durante 3 anos e finalmente decidiu abrir os olhos. Passamos as 2 horas seguintes redigindo os documentos. 1. Carta de não renovação do contrato. Prezado Sr. Matheus Vieira, a Vieira Imóveis S.A., na sua qualidade de arrendadora do imóvel localizado na Rua Seridó, número 234, Jardins, por meio desta, notifica que o contrato de locação que expira em 31 de janeiro de 2024 não será renovado. Conforme a Lei de Locações, o senhor tem o prazo indicado para desocupar a propriedade nas mesmas condições em que lhe foi entregue. Atenciosamente, Jaime Torres, Diretor Executivo, Vieira Imóveis S.A. 2. Solicitação de devolução do veículo. Prezado Sr. Matheus Vieira, o propósito desta carta é informá-lo de que a autorização temporária para o uso do veículo sedã Mercedes, placas ABC, propriedade da Vieira Imóveis S.A., fica revogada a partir desta data. Solicitamos a devolução do veículo em um máximo de 48 horas em nossas instalações na Avenida Paulista, 89. Em caso de não cumprimento, procederemos à recuperação do ativo pelos meios legais correspondentes. Atenciosamente, Departamento de Ativos Vieira Imóveis S.A. 3. Cancelamento do cartão de crédito. Este só exigia uma ligação ao banco. Raquel ligou no Viva Voz. Banco Itaú, Departamento de Cartões. Fala, Laura. Em que posso ajudar? Bom dia, disse Raquel. Ligo em nome da senhora Sônia Vieira, titular da conta, final 823. Precisamos cancelar um cartão adicional. Claro. Em nome de quem está? Matheus Vieira. Um momento, por favor. Sim, aqui está. Deseja cancelamento imediato ou programado? Raquel me olhou. Assenti. Imediato, respondeu ela. Perfeito. O cartão será bloqueado em aproximadamente 2 horas. Mais alguma coisa? Sim, acrescentei, inclinando-me para o telefone. Gostaria de receber um relatório detalhado de despesas dos últimos 12 meses. Por favor. Com certeza, senhora Vieira. Enviaremos por e-mail durante o dia. Desligamos. Raquel fechou o laptop. É isso. Os documentos serão enviados hoje por mensageiro certificado e por e-mail. O cartão será cancelado antes do meio-dia. E o carro? Quando deseja que o recuperemos? Amanhã, respondi. Dê a ele tempo para ler a carta primeiro, para entender que isto é sério. Jaime recostou-se em sua cadeira. E a senhora? Onde estará quando tudo isso explodir? No meu apartamento, eu disse. Não pretendo me esconder. Se Matheus me procurar, ele sabe onde fica o escritório, mas não vou facilitar nada. E se ele for à imprensa? Perguntou Raquel. Mãe milionária expulsa o filho. Seria uma manchete tentadora. Que ele o faça, respondi. Eu tenho 28 anos de documentos que mostram exatamente como construí este patrimônio, e tenho 6 meses de extratos bancários que mostram como ele e a esposa o usaram como se fosse um caixa eletrônico pessoal. Eu me levantei, meus joelhos estalaram levemente. 64 anos. Às vezes, eu os sentia todos nos ossos. Obrigada a ambos. Sei que isto é desconfortável. Sônia, disse Jaime levantando-se. Antônio estaria orgulhoso da senhora. Ele sempre disse que o verdadeiro amor impõe limites. Quem dera eu tivesse escutado antes, eu sussurrei. Saí do escritório às 11h30 da manhã. O sol de inverno brilhava sobre a Paulista.
Turistas tiravam fotos em frente ao MASP. Um casal discutia sobre qual restaurante escolher para o almoço. A vida continuava. Parei em frente à vitrine da Louis Vuitton. No manequim central estava uma bolsa que reconheci dos extratos. 50 mils. Adriana a havia comprado em outubro e a ostentou no Instagram com a legenda: "Quando seu marido te mima." Nesse momento, meu telefone vibrou. Uma mensagem de Mateus. "Mãe, bom dia. Onde você está?" Passei no apartamento da Vila Madalena que pensei que era seu, mas o porteiro diz que mora um casal jovem. "Pode me ligar. Estou preocupado." Guardei o telefone sem responder. Caminhei até um pequeno café na Vila Mariana, um desses que não tem Instagram. Apenas bom café e sanduíches honestos. Pedi um cortado e uma broa de milho. O total: 15. Adriana certamente gastava isso em uma única unha no salão de beleza. Meu telefone tocou. Era Jaime. "Os e-mails já foram enviados", ele disse. "Mateus deve recebê-los a qualquer momento." "Perfeito. Sônia, a senhora está mesmo bem?" "Sim", respondi olhando pela janela do café. "Pela primeira vez em 3 anos, estou bem." Desliguei e tomei um gole do café quente, forte, sem adornos. Como a verdade que estava prestes a cair sobre meu filho. Dia 1, 28 de dezembro, 9h15 da manhã. Mateus abriu o laptop na mesa da sala de jantar da cobertura. Adriana ainda estava dormindo. Na noite anterior, eles haviam ficado acordados até às 3 da manhã discutindo o drama de Sônia. "Exagerada", disse Adriana. "Sua mãe sempre foi dramática. Amanhã ela volta pedindo perdão." Mas naquela manhã não havia mensagens nem ligações, apenas um silêncio estranho que apertava seu estômago. Ele verificou sua caixa de entrada. Entre e-mails corporativos e newsletters que jamais lia, viu um assunto que lhe gelou o sangue. Notificação formal. Rescisão de contrato de locação. Remetente: Administração Vieira Imóveis. Seu coração começou a bater mais rápido. Ele abriu o e-mail com as mãos trêmulas. Leu a primeira linha, depois a segunda. Depois teve que ler 3 vezes porque seu cérebro se recusava a processar. Não será renovado. Desocupar a propriedade. 31 de janeiro de 2024. "O quê?" sussurrou. Ele procurou o número de telefone no final do e-mail e ligou. Tocou 4 vezes antes que uma voz feminina e profissional respondesse. "Administração Vieira Imóveis. Bom dia." "Sim. Olá. Fala Mateus Vieira. Recebi um e-mail sobre o cancelamento do meu contrato. Deve ser um erro. Eu sempre pago em dia. Nunca tive problemas com..." "Um momento, senhor Vieira, permita-me verificar o seu dossiê." Mateus ouviu o teclar do teclado. Cada segundo era uma eternidade. "Senhor Vieira, não há erro. O proprietário decidiu não renovar o contrato. É o direito legal dele conforme a cláusula 12. 3. Mas por quê? Eu fiz algo errado?" "Eu não tenho essa informação, senhor. Apenas executamos decisões do proprietário. Preciso falar com ele. Isso não faz sentido." "Quem é o dono?" "Essa informação é confidencial. Se o senhor deseja apelar, pode enviar uma solicitação formal ao nosso escritório na Avenida Paulista." "Avenida Paulista. Conheço esse escritório. É perto de onde eu trabalho. Posso ajudá-lo em algo mais?" "Sim. Eu posso continuar alugando quando o apartamento voltar ao mercado?" "Claro. O senhor pode se candidatar como qualquer outro solicitante. O preço de mercado é de aproximadamente 70 mil reais por mês." Mateus quase deixou o telefone cair. R$ 5.000. "Senhor Vieira. Uma tarifa preferencial que não se aplicará mais." A linha foi cortada. Mateus ficou olhando a tela do celular. R$ 18.000, depois dos impostos. Era matematicamente impossível. "O que está acontecendo?" Adriana apareceu na porta, envolta em um roupão de seda caríssimo. "Por que você está gritando?" "Vão nos despejar", disse Mateus com a voz oca. "Temos que deixar o apartamento até 31 de janeiro."
Adriana piscou como se ele estivesse falando outra língua. Não, impossível. Este é o seu apartamento. Está alugado, murmurou Mateus. Sempre esteve. Mas você paga em dia, você tem direitos. Eles não podem simplesmente... Sim, eles podem. E já o fizeram. Adriana se aproximou e leu o e-mail por cima do ombro dele. Seu rosto mudou de confusão para descrença e depois para fúria. Isto é por causa de ontem à noite, não é? Sua mãe fez isso. De alguma forma convenceu o dono... Eu não sei. Mateus esfregou o rosto. Mas tenho que descobrir. Pegou sua jaqueta e as chaves do carro. Aonde você vai? Para os escritórios da Vieira Imóveis. Vou falar com alguém cara a cara. Isto não pode estar acontecendo. 12h30 da tarde. Escritórios da Vieira Imóveis. Mateus estacionou o sedã em um estacionamento próximo. 80 a hora. Uma fortuna que normalmente não lhe importava. Caminhou rápido para o prédio da Avenida Paulista. Nunca havia estado ali antes. A fachada era elegante, modernista, com janelas altas e sacadas de ferro forjado. Uma placa discreta dizia: Vieira Imóveis S.A., terceiro andar. Subiu as escadas de 2 em 2. Ao chegar à recepção, uma jovem o cumprimentou com um sorriso profissional. Bom dia. Em que posso ajudar? Preciso falar com o diretor, o gerente. Quem quer que tome as decisões aqui? Disse Mateus, tentando manter a calma. Eu sou inquilino e acabo de receber um aviso de despejo sem sentido. Meu nome é Mateus Vieira. A recepcionista verificou algo no computador. Sua expressão mudou levemente, quase imperceptível. Mas Mateus notou. Um momento, por favor. Ela se levantou e desapareceu por um corredor. Mateus aproveitou para olhar ao redor. As paredes estavam decoradas com fotografias de edifícios. Mateus reconheceu alguns. O complexo habitacional no bairro da Muca, os escritórios em Pinheiros. E então ele gelou. Em uma grande fotografia no centro do muro estava seu pai, Antônio Vieira, com capacete de construção, sorrindo em frente a um prédio pela metade. A placa embaixo dizia: Antônio Vieira, cofundador, 1989-2017, in memoriam. Seu pai havia sido pedreiro. Ele nunca havia mencionado ter sido dono de nada na Vieira Imóveis. Um homem de uns 45 anos, impecavelmente vestido e com cabelos grisalhos nas têmporas, aproximou-se com a mão estendida. Eu sou Jaime Torres, diretor executivo da Vieira Imóveis. Entendo que o senhor tem preocupações sobre o seu contrato de locação. Mateus apertou a mão dele automaticamente, mas sua mente ainda estava processando a fotografia do pai. Sim, eu... Desculpe essa foto. Meu pai trabalhou aqui. Jaime seguiu o olhar dele, e algo parecido com tristeza cruzou seu rosto. Antônio foi muito mais do que um funcionário, disse suavemente. Mas esse é outro assunto. Por que não vamos para o meu escritório conversar? O escritório de Jaime tinha vista para toda a Avenida Paulista. Mateus sentou-se em uma cadeira de couro enquanto Jaime abria um dossiê em sua mesa. Senhor Vieira, começou Jaime. Eu entendo sua preocupação, mas a decisão de não renovar o seu contrato está completamente dentro do âmbito legal. O dono. Quem é o dono? Interrompeu Mateus. Preciso falar com ele. Houve um mal-entendido. Minha mãe... Ela disse algo inapropriado na ceia de Natal. E se de alguma forma isso chegou aos ouvidos do dono? Sua mãe não tem nada a ver com isso, respondeu Jaime. Embora Mateus notasse algo estranho no tom. É simplesmente uma decisão de negócios. Então, deixe-me ao menos me candidatar para renovar. Eu posso pagar mais. O preço de mercado é de 70 mil reais por mês, disse Jaime com firmeza. O senhor pode pagar essa quantia? Mateus abriu a boca, fechou-a. As matemáticas eram brutais e óbvias. Há outros apartamentos em São Paulo, continuou Jaime, não sem um certo tom compassivo. Sugiro que comece a procurar logo. O mercado em janeiro é competitivo. Mateus se levantou, sentindo-se tonto. Isto não está certo. Algo não está certo aqui. Ao sair, ele voltou a olhar a fotografia do pai
e então notou algo que antes não tinha visto. No fundo, ligeiramente desfocada, havia uma mulher com um vestido simples e o cabelo preso. Ela segurava uma pasta e falava com um homem de terno, algo em sua postura. Lhe pareceu inquietantemente familiar. 14h15 da tarde. Shopping na Avenida Paulista. Adriana havia decidido que umas comprinhas seriam a solução enquanto Mateus lidava com o apartamento. Ela passaria para pegar o vestido que havia visto para a festa de Ano Novo. Na fila para pagar, pegou o cartão prateado que sempre usava, o mesmo que jamais tinha limite, o mesmo que fazia as vendedoras a tratarem como realeza. Deslizou o cartão pelo leitor. Rejeitado. Pode tentar novamente, pediu Adriana com um sorriso tenso. A caixa tentou mais 2 vezes. Rejeitado. Rejeitado. Sinto muito, senhora, disse a caixa. O cartão não passa. A senhora tem outro método de pagamento? As pessoas na fila começaram a murmurar. Adriana sentiu suas bochechas arderem. Deve ser um erro do sistema, disse rapidamente, guardando o cartão. Voltarei mais tarde. Ela saiu da loja com o coração batendo forte. Imediatamente ligou para o banco. Banco Itaú, fala Maria. Em que posso ajudar? Meu cartão foi rejeitado, disse Adriana, tentando soar calma, mas autoritária. Preciso saber o que está acontecendo. É o cartão final 4.829. Um momento. A senhora pode me dar o nome do titular? Adriana Ruiz Vieira. Vejo aqui que este é um cartão adicional. A titular primária é Sônia Vieira. Adriana sentiu como se lhe atirassem água gelada. Minha sogra. Sim, senhora. E o cartão foi cancelado ontem a pedido da titular. Cancelado. Isso mesmo. Deixou de estar ativo às 14h32. Mais alguma coisa em que eu possa ajudar? Adriana desligou sem responder. As mãos lhe tremiam. Não de tristeza, mas de raiva. Ligou de imediato para Mateus. O que aconteceu? Ele atendeu, exausto. Sua mãe cancelou meu cartão. Qual cartão? O que eu uso? O de sempre. Como ela se atreve? Mateus demorou 1 segundo para responder. Sua voz mudou. Adriana, aquele cartão não é seu. É um adicional da minha mãe. Você disse que era nosso, que a empresa te deu como benefício. Eu pensei... Não, Mateus. Ou você mentiu, ou foi idiota demais para saber a verdade. Adriana, se acalme. Podemos resolver isso. Eu tenho meu próprio cartão. Podemos usar. Seu cartão tem um limite de 20 mil. Ela cuspiu. Você sabe quanto eu gasto por mês? Você sabe quanto custa manter minha imagem, minhas redes sociais, minha vida? Talvez esse seja o problema, murmurou Mateus. O que você disse? Nada. Esquece. Estou indo para casa. Temos que conversar. Adriana desligou e ficou no meio do shopping, rodeada de bolsas alheias, vitrines brilhantes e coisas que já não podia ter. Pela primeira vez em 3 anos, Adriana Ruiz se sentiu pobre. E odiava essa sensação com cada fibra do seu ser. Dia 2, 29 de dezembro, 8h da manhã. Mateus acordou com uma dor de cabeça intensa. Havia passado a noite inteira discutindo com Adriana. Ela queria que ele fizesse algo, que falasse com a mãe, que resolvesse aquilo. Mas como? Sua mãe não atendia. Ele não sabia onde ela morava de verdade. E cada vez que tentava pensar com clareza, a imagem do pai na parede da Vieira Imóveis voltava à sua mente. Às 8h15, a campainha tocou. Mateus abriu a porta esperando o entregador com o café da manhã que Adriana havia pedido. Desta vez, com visível desgosto, pago com o cartão dele. Mas em vez disso, encontrou 2 homens com coletes refletores e pranchetas em mãos. Bom dia, senhor Mateus Vieira. Somos do Departamento de Ativos da Vieira Imóveis. Estamos aqui para recuperar o veículo sedã Mercedes placas ABC. Mateus piscou, confuso. Recuperar? Esse carro é meu. O homem mais velho abriu a prancheta e lhe mostrou um documento. Segundo nossos registros, o veículo é propriedade da Vieira Imóveis S.A.
O senhor tinha autorização temporária de uso que foi revogada. Precisamos que entregue as chaves e assine a ata de devolução. Isto é ridículo! Gritou Mateus, sentindo o sangue subir ao rosto. Esse carro me foi dado há 2 anos. Eu o uso para trabalhar. Vocês não podem simplesmente vir e levá-lo. Senhor Vieira, disse o homem com paciência profissional. Aqui está o documento. O veículo nunca foi transferido para o seu nome. Sempre foi propriedade da empresa. Aqui está a sua assinatura autorizando o uso temporário para fins de representação. Ele lhe mostrou uma folha, e lá estava. A assinatura de Mateus de 2 anos atrás em um documento que claramente dizia autorização temporária. Como ele não havia lido com cuidado? E se eu me recusar? Perguntou Mateus com a voz tensa. Então procederemos a recuperá-lo com um guincho e as chaves de reserva que temos em nossa posse. Senhor Vieira, isto pode ser fácil ou difícil. O senhor decide. Adriana apareceu atrás de Mateus, ainda de pijama. O que está acontecendo? Estão levando o carro, disse Mateus com a voz derrotada. O quê? Adriana empurrou Mateus. Esse carro é nosso. Vocês não podem... Senhora, por favor, interrompeu o funcionário, mantendo o tom profissional. Somos apenas trabalhadores seguindo ordens. Se tem alguma queixa, podem ir aos nossos escritórios. Mateus se virou, entrou no apartamento e voltou com as chaves do Mercedes. Deixou-as cair na mão do homem sem dizer palavra. Obrigado por sua cooperação. Assine aqui, por favor. Mateus assinou o recibo de devolução. Os homens inspecionaram o carro, tiraram fotografias e 10 minutos depois, o sedã cinza chumbo desaparecia pela rua. Mateus e Adriana ficaram na entrada do prédio, olhando o espaço vazio no estacionamento. Sua mãe, disse Adriana lentamente. Ela está nos destruindo. Eu não entendo, Mateus negou com a cabeça. Nada disto faz sentido. Como minha mãe pode ter tanto poder sobre... Ele parou. Uma ideia impossível, absurda, começou a se formar em sua mente. A fotografia do pai na Vieira Imóveis. A palavra cofundador. Os olhares estranhos de Jaime Torres. O fato de que o apartamento, o carro e o cartão estavam ligados à Vieira Imóveis. Não, sussurrou. Não pode ser. O que não pode ser? Perguntou Adriana. Mas Mateus já estava correndo de volta para o apartamento, pegando seu laptop. Buscar a verdade. Mateus digitou no Google. Donos da Vieira Imóveis. Os primeiros resultados mostraram informações corporativas básicas. Vieira Imóveis S.A. Empresa de administração imobiliária fundada em 1995. Diretor executivo, Jaime Torres. Portfólio, 47 propriedades em São Paulo e região metropolitana. Valor estimado, aproximadamente 700 milhões de dólares. Ele abriu a seção de imagens. Apareceram fotos de edifícios, inaugurações, artigos de imprensa. E então, ele a viu. Uma foto do ano de 2015 tirada na inauguração de um complexo residencial no bairro do Pari. Em primeiro plano, Jaime Torres cortando uma fita, mas no fundo, claríssima, sua mãe, Sônia Vieira, com um tailleur discreto, falando com 2 homens de terno que a escutavam com evidente respeito. Mateus ampliou a imagem. A legenda dizia: Jaime Torres, diretor executivo da Vieira Imóveis, na inauguração do Complexo Torre do Sol, projeto desenvolvido pela família Vieira. A família Vieira. Com as mãos trêmulas, Mateus buscou no LinkedIn, Sônia Vieira, Brasil. Não havia perfil público, mas ao procurar entre os funcionários da Vieira Imóveis, apareceu uma entrada sem foto. Sônia Vieira, acionista principal. Não pode ser. Mateus levou as mãos aos cabelos. Adriana se aproximou para ler. Sua mãe é dona da Vieira Imóveis? Eu não sei. Talvez. Meu Deus, Adriana. Acho que sim. Então aquele apartamento é dela, e o carro é dela, e o cartão é dela. Tudo é dela. Adriana desabou no sofá, pálida. Nós estivemos morando na casa dela,
gastando o dinheiro dela. E você? Ela o olhou com fúria. Você se gabando para todos de que fez tudo sozinho. Meu Deus. Mateus, você disse a ela para pagar aluguel na própria casa. Mateus sentiu náuseas. Eu não sabia. Juro por Deus que eu não sabia. Como você não vai saber? Nunca te pareceu estranho que um apartamento nos Jardins custasse 5.000? Eu pensei que era um preço preferencial de funcionário. Ela sempre vivia tão modestamente, com suas roupas velhas, seu apartamento pequeno. Que apartamento pequeno? Soltou Adriana com uma risada amarga. Aposto o que você quiser que esse apartamentinho também era fachada. Com certeza ela tem uma casa enorme no Morumbi que nunca nos mostrou. Mateus se levantou de repente e pegou as chaves do apartamento. Aonde você vai? Perguntou Adriana. Buscar alguém que me diga a verdade. 14h20 da tarde. Hospital Sírio-Libanês. Sua avó Carolina estava no quarto 304, recuperando-se de uma pneumonia. Mateus não a visitava há uma semana. Estava ocupado demais com festas e trabalho. Quando ele entrou, ela estava acordada, lendo uma revista. Ao vê-lo, uma sombra de decepção cruzou seu rosto. Mateus, que surpresa! Ele se aproximou e beijou sua bochecha enrugada. Ele a viu frágil, pequena, debaixo dos lençóis. Como você se sente? Melhor. As enfermeiras dizem que poderei ir para casa em alguns dias. Que bom. Houve um silêncio constrangedor. Carolina o olhou fixamente. Você não veio só perguntar pela minha saúde, veio, Neto? Mateus sentou-se ao lado dela. Eu preciso que me diga a verdade sobre a mamãe. Que verdade? O dinheiro? Tudo. Carolina fechou a revista lentamente. Então você finalmente descobriu. Ela suspirou, um som cansado que parecia carregar décadas. Eu sabia, filho. Estive lá desde o começo. Vi sua mãe e seu pai economizarem cada centavo durante anos. Eu os vi comprarem o primeiro apartamento. Eu os vi construírem esse império tijolo por tijolo. Por que nunca me contaram, vó? Ela suspirou ainda mais fundo. Porque sua mãe queria que você fosse forte por conta própria. Não queria que você crescesse como esses playboys mimados que acham que o mundo lhes deve algo. Mas eles mentiram para mim. Não mentiram, corrigiu Carolina com firmeza. Apenas não lhe disseram tudo. E isso é muito diferente. Eles o deixaram acreditar que você estava bancando a casa, que você estava cuidando dela, disse Carolina com voz suave, mas firme. E isso fazia você se sentir bem, não é? Mateus abriu a boca para protestar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Fazia você se sentir importante, continuou Carolina. O filho bem-sucedido que cuida da mãe viúva pobre. Mateus baixou o olhar. Sua mãe, continuou Carolina, poderia ter vivido em uma mansão. Poderia ter se aposentado há 10 anos, mas escolheu viver modestamente. Escolheu trabalhar todos os dias e escolheu lhe dar vantagens sem que você se tornasse dependente delas. Ou pelo menos tentou. O que você quer dizer? Mateus, quanto você gastou no mês passado em restaurantes, roupas, viagens? Ele não respondeu. Sua esposa, Carolina quase cuspiu a palavra, publicou 47 fotos no último mês, exibindo sua vida de luxo. Bolsas que custam mais que o salário mensal de uma enfermeira, enquanto sua mãe, a mulher que é dona de tudo isso, usa o mesmo casaco de 5 anos atrás. Eu não pedi nada disso, disse Mateus debilmente. Não pediu, mas aceitou, respondeu Carolina. E não só aceitou, filho, você se gabou. Você disse ao mundo que tinha conquistado tudo aquilo. Mateus fechou os olhos, sentindo vergonha. E na terça-feira à noite, acrescentou Carolina com uma tristeza que doía. Na frente de 25 pessoas, você disse à sua mãe para pagar o aluguel ou ir embora. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Mateus. Eu não sabia, sussurrou. E isso o torna melhor? Perguntou Carolina, pegando sua mão com sua força fraca, mas firme. Sua mãe o ensinou com o silêncio dela. Mas você aprendeu a lição errada. Você pensou que a humildade dela era fraqueza,
que a generosidade dela era uma obrigação. O que eu faço agora, vó? Carolina apertou sua mão. Aprenda o que ela quis lhe ensinar desde o princípio. O verdadeiro valor das coisas. O esforço que leva para construir algo. A diferença entre ter privilégios e merecê-los. Como eu começo? Do zero, filho, como sua mãe e seu pai fizeram. Sem o dinheiro deles, sem os contatos deles. Apenas você e seu próprio esforço. É a única maneira de um dia você poder olhar nos olhos dela novamente. Mateus permaneceu ali por um bom tempo, segurando a mão da avó, chorando por tudo o que havia perdido e por tudo o que estava apenas começando a entender. 2 semanas depois, janeiro. Mateus estava parado em frente a um prédio velho no bairro do Brás. A pintura da fachada estava descascada, não havia porteiro. A caixa de correio estava enferrujada. Este é o número 23, disse o agente imobiliário, um jovem com gel demais no cabelo. 42 embidre mais, um quarto. Cozinha americana. 8º andar, sem elevador. Quanto? Perguntou Mateus. $2.800 por mês, mais condomínio. Adriana, parada atrás dele com os braços cruzados, soltou uma risada amarga. Isso é uma piada. É uma caixa de sapato. É o que eu posso pagar, disse Mateus, sem olhar para ela. Eu não posso morar aqui, rosnou Adriana. Olhe para este lugar. O que eu vou postar no Instagram? Vivendo minha melhor vida em um apartamento sem elevador. Então, não more aqui, respondeu Mateus cansado. O agente tossiu, desconfortável. Querem ver o interior? Sim, disse Mateus. Não, disse Adriana ao mesmo tempo. Mateus a olhou pela primeira vez naquele dia. Adriana, disse ele, eu tenho que tomar uma decisão. Preciso entregar as chaves da cobertura dos jardins em 31 de janeiro. Eu posso pagar este lugar. É feio, é pequeno, mas é o que meu salário real pode cobrir. Isso não funciona para mim, disse Adriana firme. Mateus, não foi isso que eu aceitei quando me casei com você. O que você aceitou? Um contrato onde eu te sustentasse em luxo eterno. Eu aceitei uma vida, rebateu ela. Uma vida que você prometeu. O arquiteto bem-sucedido, o apartamento bonito, as viagens, os jantares. Essa vida não era real, disse Mateus, sentindo como algo se quebrava dentro dele. Era uma mentira que minha mãe financiou enquanto eu me achava o máximo. Adriana tirou os óculos de sol e o olhou com frieza. Então, encontre uma maneira de recuperá-la. Fale com a sua mãe. Peça perdão. Faça o que tiver que fazer, mas não me peça para viver nisto. Ela olhou para o prédio com desprezo. Mateus negou com a cabeça. Minha mãe não atende minhas ligações. Não responde mensagens. Eu nem sei onde ela mora de verdade. Pois então descubra, soltou ela. Vá ao escritório dela. Implore se for preciso. Não vou implorar por dinheiro. Por que não? Adriana levantou as mãos indignada. Orgulho? Agora você tem orgulho. Não o tinha quando gastava o dinheiro dela em jantares de 8.000. A verdade daquelas palavras o atingiu como um soco. Mateus respirou fundo. Vou alugar este apartamento, disse finalmente. Você pode vir comigo ou não. Você decide. Ele se voltou para o agente imobiliário. Quero ver. Adriana permaneceu na calçada enquanto Mateus subia as escadas. Ela não o seguiu. Quando ele chegou ao 8º andar, ofegante com as pernas ardendo, entendeu que Adriana tinha razão em uma coisa. Aquilo não era o que eles tinham antes, mas pela primeira vez na vida seria dele de verdade. Capítulo 6. O despertar. O apartamento no bairro do Brás era tão deprimente quanto parecia por fora. As paredes tinham manchas de umidade. A cozinha tinha eletrodomésticos dos anos 90. O banheiro tinha azulejos rosas, provavelmente originais de 1975, mas era seu, ou seria depois de assinar o contrato.
Mateus se mudou em 30 de janeiro com 2 malas e um sentimento de vergonha que lhe pesava no peito como uma pedra. Adriana havia partido 3 dias antes, de volta para a casa dos pais em Miami, deixando apenas um bilhete que dizia: "Me ligue quando voltar a ser o homem com quem me casei." Mateus não sabia se alguma vez havia sido aquele homem. Ele passou o primeiro dia no novo apartamento sentado no chão. Ainda não tinha móveis. Olhava para o teto rachado fazendo cálculos em seu celular. Salário líquido, R2, 800. Way. ALUGULMAISSIRVICARCUS. R2, 800. Aluguel mais serviço RHCOS, R1, 500. Comida, R600. TRANSPORT, MITRO, EO, ANNIBUS, R600. Transporte metro OA e carnibus, R150. Gastos básicos, R150. TAL, R150. Total, R2, 400. Sobravam-lhe $400 por mês. Em sua vida anterior, Adriana gastava isso em uma única bolsa. Dia 15, fevereiro. Mateus havia começado a procurar trabalho extra. Seu cargo na construtora de arquitetura pagava bem, quando recebia. Mas não era o suficiente para sair do buraco emocional e econômico em que estava. Uma noite, enquanto jantava sopa instantânea no chão de seu apartamento vazio, a mesa só chegaria na semana seguinte, recebeu uma mensagem de um número desconhecido. "Olá, Mateus. Sou André Oliveira. Administro um pequeno escritório na Vila Madalena, em São Paulo. Trabalho em projetos de habitação social. Seu pai trabalhou em alguns dos nossos primeiros edifícios. Vi o seu portfólio. Teria interesse em conversar?" Mateus respondeu de imediato. "Sim, quando?" Dia 20, reunião com André. O escritório de André Oliveira estava em um espaço industrial adaptado na Vila Madalena, em São Paulo. Paredes de tijolo exposto, mesas feitas com tábuas reutilizadas, 5 funcionários jovens trabalhando em MacBooks, cercados de maquetes e plantas. André deveria ter uns 50 anos, cabelo despenteado e a energia de alguém que ainda ama seu trabalho depois de décadas. "Seu pai", disse ele, apontando para uma fotografia na parede. "Foi um dos melhores pedreiros com quem trabalhei. Entendia a estrutura de um edifício como ninguém, não só a construção, mas a alma de um espaço." Mateus observou a fotografia. Lá estava seu pai, 20 anos mais jovem, sorrindo junto a outros trabalhadores. "Eu não sabia que vocês tinham trabalhado juntos anos antes de ele e sua mãe fundarem a Vieira Imóveis", disse Mateus. André olhou diretamente para ele. "Sabe o que seu pai me disse uma vez? Os edifícios não são para ostentar, são para as pessoas viverem com dignidade." Mateus sentiu um nó na garganta. "Eu tenho um projeto", continuou André. "Reforma de moradias em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Prédios antigos que precisamos transformar em apartamentos acessíveis. O orçamento é baixo, o salário não é alto, mas o trabalho é importante." "Quanto?", perguntou Mateus. $3.500 por mês por 6 meses. Se funcionar, talvez mais. Era menos do que ele ganhava em seu emprego atual, mas Mateus assentiu. "Quando eu começo, André?" André sorriu. "Na segunda-feira. Traga botas resistentes. Você estará na obra, não só no escritório." Dia 45, março. Mateus estava acordando às 6 da manhã. Pegava o metrô e depois o trem e ônibus para Itaquera, na zona leste de São Paulo. Trabalhava em obras empoeiradas até às 6 da tarde. Voltava para casa exausto. Comia algo simples. Havia aprendido a cozinhar macarrão, omeletes e saladas básicas. E passava as noites desenhando projetos em seu velho laptop. Um sábado, sua vizinha, uma senhora chamada Dona Rosa, bateu à sua porta. "Com licença, meu jovem. Teria um pouquinho de açúcar? O meu acabou." Mateus lhe deu um pacote. Ela olhou por cima do ombro dele para o apartamento quase vazio. "O senhor se mudou faz um mês, não é? E a sua esposa?" "Não tenho esposa. Estou em transição." Dona Rosa assentiu com sabedoria.
A vida coloca a gente onde precisa estar, não onde a gente quer estar. Se quiser, venha jantar amanhã. Vou fazer macarrão. Mateus foi. O macarrão de Dona Rosa o lembrou do de sua mãe. E pela primeira vez desde o Natal, ele sentiu algo parecido com o calor de um lar. Dia 60, abril. Adriana lhe enviou os papéis do divórcio. Mateus os assinou sem brigar. Uma parte dele se sentiu aliviada. Ela merecia alguém que pudesse dar a vida que ela queria. E ele precisava descobrir quem era sem o peso de tantas expectativas. Dia 90, maio. O projeto em Itaquera, na zona leste de São Paulo, começava a tomar forma. Mateus havia desenhado um sistema modular que permitia converter edifícios industriais antigos em moradias de 46 bairros com luz natural e espaços abertos. Custo por unidade: 75 mil. André estava impressionado. Isto pode funcionar em uma escala maior. Você pensou em apresentar a investidores? Não tenho contatos, admitiu Mateus. Pois eu tenho, disse André. Deixe-me fazer algumas ligações. Naquela noite, sentado em seu pequeno apartamento, agora com uma mesa, um colchão e 3 cadeiras compradas em uma loja popular de móveis, Mateus pensou em sua mãe. Nos últimos 3 meses, ele havia tentado ligar para ela 47 vezes. Todas as suas mensagens continuavam sem resposta. Ele escreveu mais uma. Mãe, não espero que me perdoe, não espero que me devolva nada. Só quero que saiba que finalmente entendo. Estou aprendendo devagar, mas aprendendo. Eu te amo, Mateus. Enviar. Não esperava resposta. Mas 10 minutos depois, seu celular vibrou. Uma mensagem de um número que ele reconheceu como o de Jaime Torres. Sua mãe recebeu sua mensagem. Diz que está bem e que está orgulhosa de você ter encontrado um trabalho honesto. Continue assim. Quando for o momento certo, ela o procurará. Mateus leu a mensagem 5 vezes. Está orgulhosa. Pela primeira vez em meses, ele sorriu. Dia 120, julho, 6 meses depois. O calor do verão em São Paulo fazia o pequeno apartamento de Mateus no bairro do Brás parecer um forno. Não tinha ar-condicionado, só um ventilador velho que Dona Rosa lhe havia dado. Mas havia algo libertador naquele suor ganho honestamente. Naquele desconforto que o lembrava de que estava vivo, que estava lutando. Mateus acordou às 5h30 da manhã para aproveitar as horas frescas. Sobre sua mesa diminuta, cercada de plantas e maquetes feitas com papelão reciclado, estava algo que o havia tirado o sono por semanas. Um projeto que poderia mudar tudo. Habitação digna, São Paulo. 120 apartamentos modulares em um terreno industrial abandonado em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Custo total: R9,6MILHODIS. PRICHCUPORUNIDADI. R9, 6.000 Pré-CRC por unidade. R80 mil. Direcionado a famílias de baixa e média renda expulsas do mercado imobiliário. Não era só arquitetura. Era justiça social. Seu telefone tocou. Era André. Mateus, bom dia. Você está sentado? Sim, por quê? Porque eu consegui uma audiência para você. Há um grupo de investidores interessados em projetos de impacto social. Querem vê-lo em 15 de agosto. Mateus sentiu o coração acelerar. Quem são? Não posso dizer muito. São discretos, mas movimentam capital sério. Se a sua apresentação for boa, Mateus, isso pode se tornar real. Quanto capital? O suficiente para financiar todo o complexo. Mas você tem que ser impecável. É uma oportunidade que não se repetirá. Quando desligou, Mateus se olhou no espelho do banheiro. 6 meses haviam mudado seu rosto. Estava mais magro. Tinha olheiras de trabalhar noites inteiras. Suas mãos estavam cheias de calos por estar nas obras. Mas seus olhos tinham algo que nunca haviam tido antes. Propósito. 1º de agosto. Preparação. Mateus passou as 2 semanas seguintes preparando a apresentação de sua vida. Trabalhava na obra de dia e em seu apartamento à noite. Dona Rosa lhe trazia café e omeletes. Às vezes ficava para vê-lo trabalhar.
Você me lembra alguém, ela lhe disse uma noite. De quem? De uma mulher que eu via no metrô anos atrás. Ela sempre carregava plantas debaixo do braço e sempre tinha esse mesmo olhar que você tem, a determinação misturada com o medo. Mateus levantou a vista. Como ela era? Perguntou. Mais velha, elegante, mais simples, respondeu Dona Rosa. Uma vez eu a vi discutindo com 3 homens de terno por causa de um contrato. Ela venceu os 3. Dona Rosa sorriu. Ela tinha o mesmo queixo que você, a mesma forma de franzir a testa quando pensa. Eu não sei, filho, mas quem quer que fosse aquela mulher, ela construía coisas importantes, como você agora. 15 de agosto. O endereço que André lhe havia dado ficava na Avenida Paulista, em um edifício corporativo de luxo. Mateus sentiu um calafrio ao se aproximar. Era o escritório da Vieira Imóveis. Ele ligou imediatamente para André. Deve haver um erro. Você me deu o endereço errado. Isto é... Não há erro, disse André com voz suave. Confie em mim. Entre. Mateus ficou parado em frente ao edifício que havia visitado 6 meses antes em estado de confusão absoluta. Agora voltava com um portfólio gasto. Um terno de brechó que havia comprado por 200 reais, sua primeira compra cara em meses, e 50 páginas de sonhos impressas em papel. A recepcionista o reconheceu. Senhor Vieira, estão esperando pelo senhor na sala de reuniões do 4º andar. Quem me espera? Ela sorriu com mistério. Suba e saberá. A sala executiva. O elevador abriu no 4º andar. Um nível que ele não havia visto antes. Um corredor com paredes de vidro. Através delas, via-se São Paulo se estendendo até o horizonte. E, ao final, uma porta de madeira com uma placa. Sala do Conselho. Escritório da Presidente. Mateus bateu. Entre! Ele abriu a porta e ficou imóvel. Sentada na cabeceira da longa mesa de mármore, com um tailleur cinza, o cabelo perfeitamente preso e as mãos entrelaçadas, estava sua mãe, Sônia Vieira. À sua direita, Jaime Torres. À sua esquerda, Raquel Mendes, a advogada. E nas cadeiras do fundo, mais 3 pessoas com pastas e laptops, claramente parte da equipe executiva. Mateus? Disse Sônia com uma voz profissional, tranquila. Por favor, sente-se. Mateus não conseguia se mover, não conseguia respirar. Mãe, eu... Aqui sou a Presidente Vieira, disse ela, sem dureza, mas com firmeza. E você é o arquiteto Mateus Vieira que apresentará um projeto de habitação social, correto? Mateus engoliu em seco. Correto. Então sente-se e comece. Você tem 1 hora. Mateus caminhou até o projetor com as pernas trêmulas. Conectou seu velho laptop, cuja tela tinha uma rachadura no canto que ele havia tentado cobrir com fita. Enquanto o sistema carregava, olhou para a mãe. Ela o observava com uma expressão neutra, executiva, como se avaliasse um desconhecido. E, de certa forma, era. O Mateus que ela havia expulsado 6 meses atrás já não existia. Bom dia, começou ele. A voz mal tremia. Meu nome é Mateus Vieira. Sou arquiteto especializado em habitação social e hoje apresento um projeto que pode mudar a vida de 120 famílias em São Paulo. A primeira lâmina apareceu. Uma fotografia do terreno abandonado em Itaquera, feio, cheio de lixo, esquecido. Este é um espaço que a cidade abandonou, disse. Mas eu vejo potencial, vejo lares, vejo dignidade. Durante 45 minutos, Mateus apresentou cada detalhe. Design modular. Apartamentos otimizados de 46 menetreinos. Materiais reciclados e sustentáveis. Luz natural. Espaços comuns. Orçamento realista. Custo de construção por unidade. R75 MEIL, NAUS. PRE-C, RCOFINAL, PORUNIDADE, R75.000 UNEA, Pré-C, RC, o final por unidade. R, 80.000, margem de 6, 7%. O suficiente para se sustentar, não para ficar rico. Impacto social, 120 famílias com moradia digna, criação de 40 empregos, revitalização do bairro, modelo replicável.
Sônia tomava notas. Jaime assentia de vez em quando. Raquel revisava números em sua calculadora. Quando ele terminou, houve silêncio. Jaime falou primeiro. O orçamento é muito apertado. Como você garante que não haverá custos extras? Porque eu passei 6 meses trabalhando fisicamente em obras, respondeu Mateus. Conheço cada fornecedor, cada preço, cada risco, e adicionei uma margem de 8% para contingências. Raquel interveio. E se a prefeitura não aprovar as licenças? Já tive conversas preliminares com o desenvolvimento urbano. O projeto se alinha aos objetivos deles de habitação social. Tenho 85% de confiança na aprovação. Uma executiva que ele não conhecia levantou a mão. Por que deveríamos investir na Novid Reis? 6 milhões em um projeto com uma margem de apenas 6, 7%. Há empreendimentos que dão 25%. Mateus a olhou diretamente. Porque isto não é só dinheiro. É fazer o que é certo. A cidade vive uma crise de moradia. Milhares de famílias estão sendo expulsas por preços desumanos. Este projeto não nos tornará ricos, mas nos deixará dormir tranquilos. Ela anotou algo sem demonstrar emoção. Finalmente, Sônia falou pela primeira vez em 45 minutos. Mateus, uma pergunta pessoal. Todos na sala ficaram tensos. Por que este projeto? Por que agora? Mateus a olhou. 6 meses de dor, aprendizado e crescimento cabiam naquele silêncio. Porque há 6 meses eu perdi tudo. Minha casa, meu carro, meu casamento, meu orgulho. E nesse processo eu descobri algo. Viver em um apartamento de 1.500 reais no Brás, subir 8 lances de escada sem elevador todos os dias, cozinhar sopa instantânea porque é o único que posso pagar. Isso me ensinou mais sobre arquitetura do que 5 anos de faculdade. Como? Perguntou Sônia. Porque eu entendi que os edifícios não são para impressionar, são para viver. E que as pessoas que mais precisam de uma moradia digna são justamente as que menos acesso têm a ela. Este projeto existe porque eu vivi o que eles vivem. E porque meu pai... A voz dele tremeu. Me ensinou que as mãos que constroem importam mais do que os papéis que assinam. Sônia fechou sua caderneta. Obrigada, Mateus. Tomaremos uma decisão e o informaremos dentro de 48 horas. É tudo. Pode se retirar. Mateus recolheu seu laptop, seus papéis, seu portfólio gasto. Caminhou até a porta. Com a mão na maçaneta, ele parou. Presidente Vieira. Sim? Independentemente da decisão que a senhora tomar. Obrigado por cada lição, até as que doeram. Ele saiu sem esperar resposta. A deliberação. Quando Mateus saiu, Sônia permaneceu sentada em silêncio. Os executivos esperavam sua palavra. Opiniões, disse finalmente. Jaime foi o primeiro. O projeto é sólido. Os números são realistas e ele fez o dever de casa. Mas a margem é muito baixa. Um erro e perdemos dinheiro. Raquel assentiu. Legalmente, está tudo em ordem. As licenças são viáveis, os contratos estão claros. Mas concordo. O risco financeiro é alto. A executiva que havia questionado a margem falou. Como investimento puro, há opções muito melhores. Mas ela hesitou. Como declaração de valores, como legado. Isto é poderoso. Sônia olhou pela janela. De lá, via-se o edifício Altino Arantes, Banespão, aquele símbolo de resistência e esforço sustentado. Antônio, ela sussurrou. O que você faria? Ela sabia a resposta. Antônio teria assinado sem hesitar. Ele sempre dizia: os edifícios não são para acumular riqueza, são para criar dignidade. Aprovamos o projeto, disse finalmente. Investimento total, 9,6 milhões de reais. Sob quais condições? Perguntou Jaime. Mateus será o diretor do projeto, reportará mensalmente a este conselho, terá autonomia operacional, mas supervisão financeira estrita. Ela fez uma pausa. E se tiver sucesso, ofereceremos a ele um cargo permanente na Vieira Imóveis, não como meu filho, mas como um arquiteto que demonstrou seu valor. 17 de agosto,
23 horas. Mateus estava em seu apartamento, incapaz de dormir, quando seu telefone tocou. Número desconhecido. Sim. Fala, Mateus Vieira. Senhor Vieira. Uma voz feminina, profissional, urgente. Ligamos do Hospital Sírio-Libanês. Sua mãe, Sônia Vieira, deu entrada. Sofreu um episódio cardíaco. Ela está estável, mas pergunta pelo senhor. O mundo parou. Estou indo para aí. Hospital Sírio-Libanês, meia-noite. Mateus chegou suando, sem fôlego. Após correr desde o metrô, a recepcionista o enviou ao terceiro andar. Cardiologia, quarto 307. Jaime estava no corredor, exausto. O que houve? Mateus o segurou pelo braço. Estresse, esgotamento. Sua mãe tem trabalhado 16 horas por dia desde que você... Desde o Natal, concluiu Mateus. Desde que ela me expulsou. Ela não o expulsou, disse Jaime, suavemente. Ela o libertou. Mas isso não significa que não tenha doído para ela. Posso vê-la? Jaime hesitou. Ela está acordada. Mas, Mateus, ela está fraca. Não a altere. Mateus empurrou a porta com cuidado. O quarto estava fracamente iluminado. Na cama, conectada a monitores que emitiam bips regulares, estava sua mãe. Pela primeira vez na vida, Sônia Vieira parecia o que era. Uma mulher de 64 anos que havia carregado peso demais por tempo demais. Mãe, sussurrou. Ela abriu os olhos. Um sorriso fraco cruzou seu rosto. Oi, filho. Mateus se aproximou e pegou sua mão. Estava fria. O que você fez? Por que está fazendo isso consigo mesma? Porque eu precisava ter certeza, respondeu ela com voz cansada. Certeza de quê? De que quando eu lhe desse esta oportunidade, você a tomaria pelas razões corretas. Ela apertou fracamente a mão dele. Sua apresentação de hoje, Antônio teria chorado de orgulho. Mateus sentiu as lágrimas caírem. Me perdoe por cada palavra cruel, por cada momento de ingratidão. Sônia levantou sua mão livre e tocou o rosto dele. Você já está perdoado. Eu o perdoei na noite em que você se foi. O que levou tempo foi esperar que você se perdoasse. Eu não mereço este projeto. Não mereço sua confiança. Não se trata de merecer, murmurou ela. Trata-se de aprender. E você aprendeu, Mateus. Hoje eu vi em seus olhos. Você entende o valor do esforço, o peso da responsabilidade, a diferença entre privilégio e direito. Um médico entrou. A senhora Vieira precisa descansar, disse. Depois olhou para Mateus. Pode ficar, mas mantenha a conversa breve. Quando o médico saiu, Sônia fechou os olhos. O projeto está aprovado, sussurrou. Você começa na segunda-feira. Jaime lhe dará os detalhes. Você vai ficar bem. Eu vou ficar perfeita, mas você tem que me prometer algo. O que for. Não trabalhe como eu trabalhei. Não carregue tudo sozinho. Peça ajuda quando precisar. Confie na sua equipe. E Mateus? Sim? Viva! Não se dedique só a construir edifícios. Construa uma vida, uma que valha a pena. Você me promete? Eu prometo, mãe. Ela sorriu, já meio adormecida pelo medicamento. Ótimo, porque eu não fiz tudo isto para que você repetisse meus erros. Eu fiz para que você construísse algo melhor. 6 meses depois, fevereiro do ano seguinte. O terreno em Itaquera, na zona leste de São Paulo, havia se transformado. Onde antes havia lixo e abandono, agora havia alicerces sólidos, estruturas de aço se elevando para o céu e o som constante do futuro sendo forjado à base de construção. Mateus estava na obra às 7 da manhã, todos os dias, com seu capacete, suas botas e as plantas debaixo do braço. Sua equipe era pequena, mas dedicada. 2 arquitetos jovens, um engenheiro e 3 mestres de obra que haviam trabalhado com seu pai anos atrás. Mateus! Chamou um dos trabalhadores. Temos um problema com a unidade 23. As medidas não batem. Mateus subiu no andaime.
Havia perdido o medo de altura semanas atrás e revisou pessoalmente. O erro era mínimo, mas podia causar problemas estruturais. Vamos desmontar esta sessão, decidiu. Melhor perder 2 dias do que comprometer a segurança. Não era a primeira decisão difícil, nem seria a última. Relatórios mensais. Toda primeira sexta-feira do mês, Mateus apresentava os avanços ao Conselho da Vieira Imóveis. Sônia, completamente recuperada de seu episódio cardíaco, presidia as reuniões com um olhar crítico. A unidade 45 está 1 semana atrasada, ela apontou na reunião de março. Problema com o fornecedor de janelas, explicou Mateus. Já está resolvido. Recuperaremos o tempo na próxima semana. E o orçamento? Estamos 3% abaixo da projeção. Negociei melhores preços com 3 fornecedores. Jaime sorriu de seu assento. Sônia apenas assentiu e passou para a próxima página. Mas no final, quando todos se foram, ela o deteve. Bom trabalho, Mateus. 3 palavras, mas vindo dela, valiam mais do que qualquer salário. Crise, maio. Uma terça-feira chuvosa. Parte de um muro desabou. Ninguém se feriu por sorte, mas 3 trabalhadores haviam estado ali minutos antes. A investigação revelou que um subempreiteiro havia usado materiais mais baratos para aumentar seus lucros. Mateus estava devastado. Eu devia ter supervisionado mais de perto, ele disse a André, sentado na obra sob a chuva. Você não pode estar em todos os lugares, respondeu André. Mas pode aprender com isto. No dia seguinte, Mateus demitiu o subempreiteiro, implementou inspeções diárias e adicionou 2 supervisores de qualidade. Custou 35 mil reais do fundo de contingência. Quando ele apresentou o incidente ao conselho, esperava reprovações. Em vez disso, Sônia disse: erros acontecem. O que importa é como respondemos. Você fez o correto. Primeira família, agosto. A primeira unidade terminada foi entregue em agosto. A família Silva, pai, mãe, 2 filhos e uma avó, havia vivido em um quarto dividido de 30 mirrors no centro de São Paulo, pagando 700 reais por mês. Quando Mateus lhes entregou as chaves de seu novo lar de 50 milhões de reais, a senhora Silva chorou. É lindo, ela repetia. Caminhando pelo apartamento vazio, mas cheio de luz. Nunca pensei que pudéssemos ter algo assim. O filho mais novo, Lucas, um menino de 10 anos, correu até Mateus. O senhor que desenhou isto? Sim. Eu quero ser arquiteto quando crescer, para fazer casas bonitas para pessoas como a gente. Mateus se abaixou. Sabe, você é exatamente o tipo de arquiteto que o mundo precisa. Ele lhe entregou seu cartão. Quando estiver pronto para estudar, me ligue. Eu o ajudarei. Naquela noite, Mateus enviou uma foto para a mãe. Lucas, parado na entrada de sua nova casa, com um espaço entre os dentes da frente e um sorriso que iluminava tudo. Sônia respondeu: isto é construir um legado. Bem feito, filho. 24 de dezembro, 1 ano depois. Sônia estava na cozinha de seu verdadeiro apartamento em um bairro residencial. Não há cobertura, não uma mansão, apenas um lar confortável, cheio de luz, com fotografias de Antônio nas paredes e o aroma de peru de Natal enchendo cada canto. Mateus chegou às 5 da tarde com 2 sacolas de supermercado. Vim ajudar com a ceia, disse. Você sabe cozinhar agora? Respondeu Sônia, erguendo uma sobrancelha. Dona Rosa me ensinou o básico. Não me coloque encarregado de nada complicado, mas já consigo descascar batatas sem me cortar. Eles trabalharam juntos, Mateus descascando legumes, Sônia preparando o molho. O rádio tocava canções de Natal. Quantos vão vir? Perguntou Mateus. 12, Jaime e a família dele. Raquel, André, Dona Rosa, sua avó Carolina, alguns funcionários da empresa e o Lucas e a família. Eu os convidei. Mateus sentiu um nó na garganta. Mãe, é uma ceia familiar, disse simplesmente. E família não é só de sangue. Às vezes, é a gente que constrói com você.
A ceia. 20h30 da noite. A mesa era menor do que no ano anterior. Não havia louças finas nem taças de cristal, apenas pratos simples, copos comuns e comida feita com amor. Mas a conversa era real, as risadas eram genuínas. E quando Lucas mostrou a Mateus um desenho que havia feito, um prédio alto com a palavra Esperança no topo, todos aplaudiram. Às 10 em ponto, Mateus se levantou. O coração lhe batia forte. Quero dizer algo. A mesa ficou em silêncio. Exatamente há 1 ano, em uma ceia de Natal, eu disse as palavras mais cruéis que já disse a alguém que amo. Eu disse à minha mãe para pagar o aluguel na própria casa. Eu a humilhei, a tratei como um peso. Ele olhou para Sônia, que o escutava com os olhos marejados. Ela fez o que só uma mãe verdadeiramente sábia faria. Não gritou comigo, não me explicou nada. Simplesmente me deixou cair, me deixou perder tudo. E nessa queda, ela me ensinou a voar. Ele se voltou para ela completamente. Mãe, eu passei este ano aprendendo o que a senhora sempre soube, que o valor das coisas não está em seu preço, mas no esforço que custou criá-las, que a riqueza sem caráter é pobreza disfarçada, e que o amor verdadeiro às vezes tem que ser duro para ser real. Ele tirou um envelope do bolso. Isto é para a senhora. Sônia o abriu. Dentro havia um cheque de 16.800 dólares. É cada centavo que eu gastei com o seu cartão durante esses 3 anos, explicou Mateus. Levei 12 meses para economizar, mas é seu, com juros. Sônia olhou para o cheque e depois o rasgou em pedaços. Eu não quero o seu dinheiro, disse suavemente. Eu quero o seu caráter. E isso, meu filho, não tem preço. Ela se levantou e o abraçou. Pela primeira vez em 1 ano, mãe e filho se estreitaram em um abraço que curou todas as feridas. A mesa irrompeu em aplausos. A avó Carolina chorava. Dona Rosa gritou: Bravo! Jaime levantou sua taça. Lucas sussurrou para a mãe: Quando eu for grande, quero ser como o Mateus. Sônia sorriu. Então aprenda não só com o trabalho dele, filho. Aprenda com o coração dele. Depois da ceia. 00:30. Quando todos se foram, Mateus ajudou a mãe a limpar. Eles lavaram a louça lado a lado, em um silêncio confortável. A inauguração do projeto é em março, disse Mateus. As 120 unidades terminadas, 100% de ocupação. Eu sei, respondeu Sônia. Jaime me mantém informada. E depois disso, André me ofereceu uma sociedade em seu escritório, mas eu também tenho outras opções. Sônia parou de lavar e o olhou. O que você quer, Mateus? Não o que eu quero, nem o que os outros esperam. O que o seu coração quer? Mateus pensou com cuidado. Quero continuar fazendo isto. Projetos de habitação social que importam. Mas também, ele hesitou. Quero estar perto da senhora. Perdi muitos anos sem conhecer realmente quem você é, sem valorizar tudo o que construiu. Quero recuperar esse tempo. Sônia sorriu. Então, eu tenho uma proposta. A Vieira Imóveis está expandindo sua divisão de impacto social. Precisamos de um diretor. Alguém que entenda a arquitetura, mas também o coração por trás dela. Está me oferecendo um emprego. Estou lhe oferecendo um propósito. Com um salário justo, sem privilégios especiais, mas com a oportunidade de mudar centenas de vidas. O senhor está interessado, Mateus? Ele a olhou nos olhos. Sim, mas com uma condição. Qual? Que a gente jante junto pelo menos uma vez por semana, sem falar de trabalho, apenas mãe e filho, recuperando o tempo perdido. Sônia estendeu a mão. Trato feito. Eles a apertaram com formalidade, depois riram e se abraçaram. Ano 2029. Inauguração do Complexo Antônio Vieira. Mateus tinha 40 anos. Já lhe apareciam os primeiros cabelos grisalhos, mas seus olhos brilhavam com a satisfação de quem havia encontrado seu lugar no mundo. Estava em frente a um complexo de 15 edifícios nos arredores de São Paulo. Complexo Habitacional Antônio Vieira,
450 moradias de impacto social. Ao lado dele estava Sônia, agora com 69 anos, oficialmente aposentada, mas nunca ausente. Seu pai estaria gritando de emoção, disse ela. Eu sei. Às vezes sinto que ele está aqui, vendo tudo. Ele sempre esteve. No público estavam as famílias que haviam recebido moradia. Lucas, agora com 15 anos e com bolsa integral para estudar arquitetura. Dona Rosa na primeira fila com um lenço para as lágrimas. Jaime, Raquel, André, toda a equipe. E uma mulher nova ao lado de Mateus. Ana, professora em comunidades carentes. Eles estavam juntos há 2 anos. Ela entendia sua paixão, compartilhava seu propósito. Quando Mateus pegou o microfone, ele pensou em seu discurso preparado. Depois o ignorou e falou do coração. Este projeto leva o nome do meu pai, Antônio Vieira. Um homem que acreditava que os edifícios não são para acumular riqueza, mas para criar dignidade. Mas também é o legado da minha mãe, Sônia Vieira, que me ensinou a lição mais importante da minha vida. Que o amor verdadeiro às vezes tem que deixar você cair para que você aprenda a voar. Ele olhou para a mãe. Há 5 anos, eu era um homem arrogante que acreditava merecer tudo sem ter ganhado nada. Hoje, sou apenas um homem que tenta a cada dia ser digno do sobrenome que carrega. Estas 450 moradias não são minha conquista. São a nossa conquista. De cada família que confiou no projeto, de cada trabalhador que pôs seu suor em cada tijolo, de cada pessoa que acreditou que São Paulo pode ser um lugar onde todos tenham um lar digno. E é uma promessa. Enquanto eu viver, continuarei construindo. Não para o meu bolso, mas para o nosso futuro coletivo. A multidão aplaudiu. Mateus cortou a fita cerimonial. As portas se abriram e as famílias começaram a entrar em seus novos lares. Lucas se aproximou de Mateus. O senhor se lembra quando me deu seu cartão há 5 anos? Claro! Eu o guardei. E agora? O menino mostrou um envelope. Fui aceito na Universidade de São Paulo, USP, na Faculdade de Arquitetura, com bolsa integral. Quero desenhar edifícios como o senhor. Não como eu, disse Mateus, pondo a mão em seu ombro. Melhor do que eu. Aprenda com os meus erros e construa um mundo que nós só podemos imaginar. Naquela noite, na varanda do apartamento de Sônia, Sônia e Mateus estavam sentados, olhando as luzes de São Paulo se estenderem até se perderem. Você é feliz, filho? Perguntou Sônia. Sim, mais do que nunca. E Ana é diferente de Adriana. Real, genuína. Ela ama meu trabalho, não meu status. Essa é a diferença entre o amor e uma transação. Mateus assentiu. Depois perguntou. E a senhora, mãe? É feliz? Sônia pensou com cuidado. Estou em paz. E isso é melhor do que a felicidade. A felicidade vai e vem. A paz permanece. E o que lhe dá paz? Ver que você se tornou o homem que eu sempre soube que você podia ser. Ver que o sobrenome Vieira significa algo maior do que o dinheiro. Saber que quando eu não estiver mais aqui, haverá algo digno a herdar. Não fale assim. A senhora vai viver mais 30 anos. Sônia riu. Talvez. Mas quando chegar a minha hora, quero que saiba algo. Que tudo o que eu construí... Ela estendeu a mão para a cidade. Não é o meu verdadeiro legado. Você é. O homem em que você se transformou. Essa é a minha obra-prima. Aos olhos de Mateus se encheram de lágrimas. Eu não mereço uma mãe como a senhora. Ninguém merece o amor, Mateus, respondeu ela com suavidade. Apenas podemos honrá-lo. E você o tem honrado. Eles ficaram ali enquanto a cidade brilhava abaixo deles. Uma cidade de sonhos construídos com esforço, de lares ganhos com dignidade, de legados que transcendem gerações. E naquele momento, ambos entenderam que o silêncio de Sônia, esse silêncio que quase destrói a família, finalmente havia falado. E sua mensagem era clara. O amor verdadeiro não se demonstra com presentes fáceis, mas com lições difíceis. Não se mede em reais gastos, mas em caráter forjado.
Sônia Vieira havia construído um império imobiliário, mas sua verdadeira herança era um filho que finalmente compreendia que o valor de um homem não se mede pelo que possui, mas pelo que constrói com as próprias mãos.